Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Justiça, Validade e Eficácia. As contribuições do texto hoje são do professor Norberto Bobbio, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os estudos das regras de conduta, em particular das regras jurídicas, apresentam muitos problemas interessantes e atuais. Não só da teoria geral do direito, sobretudo depois de Kelsen, mas também da lógica e da filosofia contemporânea. Este curso se propõe a enfrentar alguns destes problemas. O primeiro ponto, que ao meu juízo é preciso ter bem claro em mente, se quisermos estabelecer uma teoria da norma jurídica com fundamentos sólidos, é que toda norma jurídica pode ser submetida a 3 valorações distintas, que estas valorações são independentes uma das outras. De fato, frente a qualquer norma jurídica, podemos colocar uma tríplice ordem de problemas. Primeiro, se é justa ou injusta. Segundo, se é válida ou inválida. Terceiro, se é eficaz ou ineficaz. Trata-se dos 3 problemas distintos, da justiça, da validade e da eficácia de uma norma jurídica. Aqui dentro desse ponto, na visão de Bobbio, nós temos esses 3 aspectos que são extremamente importantes. Ao analisar uma norma, analisar o direito, analisar a sua aplicabilidade, ele traz consigo esses 3 aspectos importantes, que é efetivamente da justiça, da validade e da eficácia ou da norma jurídica, que vai, em outras palavras, trazer essas discussões relacionadas às propostas normativas que são apresentadas para a sociedade, entendendo que todas elas precisam efetivamente apresentar essas atribuições para que tenha um efeito positivo na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. O problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos ou finais que inspiram um determinado ordenamento jurídico. Não tocamos aqui na questão se existe um ideal de bem comum idêntico para todos os tempos e para todos os lugares. Para nós, basta constatar que todo ordenamento jurídico persegue certos fins e convir sobre o fato de que esses fins representam os valores a cuja realização o legislador, mais ou menos consciente, mais ou menos adequadamente, dirige sua própria obra. No caso de se considerar que existam valores supremos, objetivamente evidentes, a pergunta se uma norma é justa ou injusta equivale à pergunta se é apta ou não a realizar esses valores. Mas também, no caso de não se acreditar em valores absolutos, o problema da justiça ou não de uma norma tem um sentido equivalente à pergunta se essa norma é apta ou não a realizar os valores históricos que inspiram certo ordenamento jurídico concreto e historicamente determinado. Percebam vocês que aqui nós temos todo um processo de evolução da norma, que vai, em outras palavras, decorrer também do processo das transformações e das mudanças que ocorrem na sociedade, entendendo que esse processo é um processo que vai em correspondência com o próprio direito, com a sua própria aplicabilidade, com a sua forma de tratar as leis, construir as leis e aplicá-las com eficácia na sociedade. Esse é um ponto importante que nós trazemos aqui, que efetivamente é um dos aspectos discutidos por Bobbio na sua obra. Vamos então ao próximo slide. Esses 3 critérios de valoração de uma norma dão origem a 3 ordens distintas
de problemas e são independentes um do outro, no sentido em que a justiça não depende nem da validade e nem da eficácia. A eficácia não depende nem da justiça e nem da validade. Para mostrar essas várias relações de independência, formulemos algumas proposições. Primeiro, uma norma pode ser justa sem ser válida. Para dar um exemplo clássico, os teóricos do direito natural formulavam os seus tratados, um sistema de normas advindo de princípios jurídicos universais. Quem formulava essas normas considerava-as justas, porque as inferia de princípios universais de justiça. Mas estas normas, a não ser que fossem escritas em um tratado de direito natural, não eram válidas. Tornavam-se válidas apenas na medida em que eram acolhidas por um sistema de direito positivo. O direito natural pretende ser o direito justo por excelência, mas somente pelo fato de ser justo não é também válido. Aqui, em decorrência dessa discussão, nós temos dois aspectos importantes que aparecem diante de toda essa relação de análise, que é a concepção do direito natural e do direito positivado, que vai, em outras palavras, trazer toda a decorrência do justo e do injusto, mas, ao mesmo tempo, é necessário que ao discutir a relação do direito e a sua aplicabilidade, nós estamos direcionando isso basicamente ao princípio do direito positivo, que está normatizado, aceito por uma determinada sociedade a partir da sua relação institucional. Esse é um conceito importante, porém, é importante também a gente atribuir as discussões ao direito natural, que vai, em outras palavras, decorrer de todo esse processo do justo e injusto que vai se compor dentro dessa sociedade. Claro que isso são referências que nós trazemos até da antiguidade, né, onde os gregos discutiam muito essa relação do justo e do injusto, e o direito natural imperava diante dessa sociedade. Porém, aqui nós temos essa referência que nos traz essa possibilidade de discussão também sobre o processo da aplicação do direito e da sua validade e da sua eficácia, e também da relação da sua aplicação da norma. Vamos então ao nosso próximo item, segundo item. Segundo, uma norma pode ser válida sem ser justa. Aqui não é preciso ir muito longe para buscar exemplos. Nenhum ordenamento jurídico é perfeito. Entre o ideal de justiça e a realidade do direito, há sempre um vazio mais ou menos grande, dependendo dos regimes. Certamente o direito, que tem todos os regimes de um certo período histórico, e em alguns contemporâneos que consideramos civilmente ultrapassados, admite a escravidão, não é justo, mas nem por isso é menos válido. Não faz muitos anos vigoraram leis raciais que nenhuma pessoa racional estaria disposta a considerar justa e, não obstante, eram válidas. Um socialista dificilmente conceberá como justo um ordenamento que reconhece e protege a propriedade individual, assim como um reacionário dificilmente admitirá como justa uma norma que considere a greve lícita. E ainda, nem o socialista e nem o reacionário terão dúvidas sobre o fato de que um ordenamento positivo, como o italiano, tanto as normas que regulam a propriedade individual quanto as que reconhecem o direito de greve são válidas. Percebam vocês que aqui nós temos um universo entre o processo da aplicação da norma e a validade, a relação do entendimento social dela com relação à sua aplicabilidade, ou seja, o sentimento de validade, o sentimento de eficácia são dois aspectos presentes na sociedade. Nem sempre uma norma que é efetivamente constituída e positivada, ela vai ser efetivamente aceita dentro de uma sociedade, vai apresentar a sua eficácia. Esses processos são processos de questionamento que se faz com relação à aplicabilidade do direito, o que efetivamente traz para nós uma grande discussão, se realmente aquela norma ela vai atender às necessidades de um determinado grupo social. Vamos então
ao nosso próximo slide. Terceiro ponto. Uma norma pode ser válida sem ser eficaz. O caso mais glamouroso é sempre o das leis de proibição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos da América, que vigoraram durante 20 anos entre as duas guerras. Afirma-se que o consumo de bebidas alcoólicas durante o regime proibicionista não era inferior ao consumo do período imediatamente sucessivo, quando a proibição foi abolida. Certamente, se tratava de leis válidas, no sentido que, emanadas dos órgãos que tinham competência para tanto, mas não eram eficazes. Sem ir tão longe, muitos artigos da Constituição italiana não foram até hoje aplicados, o que significa a tão frequente e deplorável desaplicação da Constituição. Significa que nos encontramos frente a normas jurídicas que, embora válidas, isto é, existentes enquanto normas, não são eficazes. Aqui a gente traz dois exemplos extremamente importantes, trazendo basicamente a existência da norma, porém a sua aplicabilidade dentro de um processo muito distante, a sua eficácia dentro de um processo muito distante. Dentro desse contexto, a gente pode perceber que é realmente uma discussão extremamente importante para a relação do direito e a sociedade, para a aplicação do direito perante essa sociedade. Entendemos basicamente que dentro desse contexto nos dá a possibilidade de entender que a eficácia e também entender que a sua aplicabilidade são aspectos extremamente importantes para se discutir. E a partir desse processo evoluir efetivamente, e condicionar normas que vão, em outras palavras, trazer essa eficácia, trazer essa aceitação perante a sociedade. Entendendo que as normas são para serem aplicadas na sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.